Olá! Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente. Nós vamos ser uma espécie de detetive forense, só que de uma cena do crime pré-histórica. A nossa missão é resolver um caso que está arquivado há 99 milhões de anos. E a gente vai usar uma prova que é simplesmente espetacular. Dá uma olhada nisso aqui. Essa é a nossa principal evidência. Um lagartinho perfeitamente preservado dentro de um pedaço de âmbar lá de Myanmar. O nome dele é Oculodentáveis Naga, e a morte acidental dele acabou nos dando uma janela sem igual para um mundo que já não existe mais. Então, a pergunta que vai guiar toda a nossa investigação é essa. O que exatamente aconteceu aqui? Como é que esse bichinho morreu e ficou, congelado no tempo desse jeito? A resposta é uma história fascinante sobre vida, morte e a ecologia de um tempo muito, muito antigo. Ok, vamos mergulhar nisso de cabeça. Pra gente conseguir entender o mistério, primeiro a gente precisa recriar a cena do crime, né? Estabelecer quando e onde esse evento aconteceu. E não é pouco tempo não. A gente está falando de quase 100 milhões de anos no passado, bem no meio do período Cretáceo. Uma era de florestas gigantes e exuberantes, dinossauros e ecossistemas que eram, completamente diferentes do que a gente conhece hoje. Imagina só, em algum lugar nessa floresta antiga, o nosso pequeno lagarto morreu. E logo depois, o corpo dele foi coberto por uma resina grudenta que escorria de uma árvore. Esse foi só o primeiro passo na jornada de 99 milhões de anos dele até chegar na gente. Agora, para decifrar essa história, os cientistas não olharam só para o lagarto. Eles olharam para a estrutura do próprio âmbar. É aqui que as pistas mais importantes estavam escondidas, bem na nossa frente. Porque veja bem, o âmbar não é uma gota única que caiu de uma vez. Ele se formou a partir de vários fluxos de resina, um em cima do outro, ao longo de horas, talvez dias. Cada camada dessas é como uma página de um diário, capturando um momento específico no tempo. O campo da ciência que estuda isso tem um nome: tafonomia. É, basicamente, a ciência forense da paleontologia. E é essa ciência que permite decifrar o que aconteceu camada por camada. E para analisar essas camadas com ainda mais precisão, os pesquisadores propuseram uma distinção que é simplesmente brilhante e que muda completamente o jeito que a gente interpreta fósseis que são encontrados juntos. Eles criaram uma diferença entre eus-inclusões, que são organismos presos na mesmíssima camada de resina, e para-inclusões, que são organismos em camadas diferentes. Para ficar fácil de entender, eus-inclusões são como colegas de quarto. Eles estavam com certeza no mesmo lugar e na mesma hora. Já as para-inclusões são tipo vizinhos, sabe? Moram no mesmo prédio, mas talvez nunca nem tenham se cruzado no corredor. Aplicando isso ao nosso caso, o lagarto está na camada 12. Acontece que tem um besouro bem grande nesse âmbar também, mas ele está na camada 10. Ou seja, eles são só vizinhos. Isso significa que o lagarto não morreu tentando comer o besouro, que era uma teoria. Agora, graças a essa análise, essa ideia foi por água abaixo. Certo? Então, se não foi o besouro, o que realmente aconteceu? A análise das camadas revela a verdadeira história, que os cientistas batizaram de um jeito bem específico. E aqui está a prova definitiva. Na mesmíssima camada do lagarto, a camada 12, existe uma enxame de moscas bem pequenas. Eles são colegas de quarto, presos exatamente no mesmo instante. E isso muda tudo. Os pesquisadores deram um nome para isso: uma armadilha necrófaga. O corpo do lagarto, já em decomposição, começou a soltar cheiros que atraíram essas moscas, que se alimentam de carcaças. A resina grudenta, então, funcionou como uma armadilha de isca natural, capturando tanto a carcaça quanto quem veio se alimentar dela. E as pistas nos dizem exatamente quando isso aconteceu. A presença de moscas adultas, mas a ausência total de larvas, as varejeiras, indica que a decomposição estava bem no comecinho. A resina capturou esse exato momento logo no início do processo. A história podia muito bem terminar aqui, mas a ausência de um certo tipo de inseto nessa cena do crime levou a uma descoberta ainda maior sobre todo o ecossistema do Cretáceo. Para ver como essa cena se compara com o mundo de hoje, os cientistas fizeram experimentos usando armadilhas de cola, que funcionam de um jeito parecido com a resina antiga, para ver que tipo de bicho necrófago apareceria. E a comparação mostra uma diferença gigantesca. No âmbar do Cretáceo, a gente só vê moscas na carcaça. Mas, nos experimentos de hoje, as carcaças são rapidamente dominadas por moscas e, o ponto-chave, por formigas. Essa observação levanta uma questão fascinante.
Hoje, as formigas são faxineiras da natureza, incrivelmente eficientes e estão por toda parte. Então, por que elas estão completamente ausentes dessa cena de 99 milhões de anos atrás? A resposta para essa pergunta revela que a ausência delas não foi por acaso. Ela nos conta algo muito profundo sobre como o mundo funcionava na era dos dinossauros. A conclusão é que, durante o Cretáceo, as formigas simplesmente não eram tão comuns, e elas ainda não tinham desenvolvido os comportamentos sociais complexos que as tornam as necrófagas super eficientes que são hoje. A equipe de limpeza da natureza era bem diferente. E aqui está o pulo do gato. Sem formigas eficientes no trabalho, todo o processo de decomposição e reciclagem de nutrientes na floresta era, muito provavelmente, bem mais lento e menos eficaz. Esse lagartinho no âmbar nos ensina sobre um processo ecológico fundamental em escala planetária. E isso nos deixa com uma reflexão final. Um único pedaço de âmbar, analisado com técnicas novas, revelou uma história super complexa e mudou o nosso entendimento de um ecossistema inteiro. Isso faz a gente pensar que outros segredos incríveis sobre o passado da Terra ainda estão por aí, presos na resina, só esperando para serem lidos.